Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, o vídeo de hoje é muito esperado. Na verdade, eu nem tinha falado para as pessoas que eu ia responder essa dúvida em vídeo, mas eu achei melhor, porque assim dá pra gente conversar mais, os stories ficam cortados, só em 24 horas. Então eu falei, deixa eu gravar um vídeo pro YouTube sobre isso, porque vai ficar lá, cada vez que alguém quiser consultar, tá ali a ajuda, né? Então, antes de eu começar a falar com vocês sobre isso, né? Que é sobre o meu trabalho aqui em Portugal, eu já peço que você curta o vídeo, que você se inscreva se você ainda não é inscrito, tá? Não tem que preencher nada, é só clicar lá para se inscrever, ajuda muito o nosso canal. Pode deixar um comentário com a sua dúvida, com a sua sugestão de vídeo, que ajuda muito, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar do começo, como se diz, né? Quem me conhece já, quem já me acompanha na internet, ou quem me conhece pessoalmente, sabe aí que eu sou mil e uma utilidades, tenho mil e umas profissões. Eu me dividia no Brasil em fazer muitas coisas. Então, deixa eu explicar para vocês. No Brasil, eu me formei como técnica de enfermagem, tá? Me formei há muitos anos atrás como cabeleireira e estava trabalhando muito com a internet. Então, os meus últimos anos aí profissionais foi me dividindo entre esses três trabalhos. Há um pouco mais de um ano antes de eu vir para Portugal, eu tive que sair do hospital onde eu trabalhava como técnica de enfermagem, porque realmente 3 trabalhos para mim estava ficando muito sobrecarregado, principalmente depois que eu escolhi ser mãe novamente, né? Então chegou um momento que eu tive que fazer escolhas, porque a minha vida era uma loucura, gente. Eu entrava às 6 horas da manhã no hospital, trabalhava até às 15. Após isso, eu ia para casa e atendia as minhas clientes agendadas de cabelo, ou eu ia para as lojas gravar provador. Quando eu não tinha as 3 coisas. Às vezes eu me trocava já no vestiário do hospital, me arrumava lá, ia para as lojas gravar, fazer provador, fazer publicidade e depois ia para casa, porque o meu salão funcionava embaixo da minha casa, eu abria um salão e aí eu ia atender as minhas clientes agendadas. Então a minha vida era realmente uma loucura. Só que era uma loucura boa, eu me acostumei com isso, eu gosto disso, tá? Não era uma coisa que me fazia mal. Mas realmente, quando eu escolhi ser mãe novamente, eu sabia que eu ia ter que abdicar de alguma coisa, não dava pra gente abraçar o mundo. E aí eu pensei tanto no lado financeiro, quanto no que ia me dar mais liberdade de horários, né? Então eu optei por sair do hospital, que era o que mais me mantinha presa, 8 horas diária, né? E fiquei com a internet e os cabelos, porque eram coisas que eu que fazia minha agenda, eu que fazia os meus horários. Então era assim que eu vivi um pouco antes de vir para cá. Porém, chegamos ao ponto. Quando nós começamos a estudar a possibilidade de vir para Portugal, de imigrar, de mudar de país, eu volto naquela tecla com vocês. Eu já sabia que eu teria que estar aberta a, de repente, não fazer nenhuma dessas funções que eu fazia no Brasil. Eu, de repente, fazer uma outra coisa, eu entrar em outra área, eu trabalhar de uma coisa que eu nunca trabalhei, eu fazer, de repente, trabalhos que não eram tão do meu agrado, assim, enfim. Eu vim realmente disposta a, no começo, me prestar a qualquer trabalho digno, né, para poder iniciar a nossa vida aqui. Porque o começo dá muito medo de repente, só o dinheiro que você trouxe começa a sair, você precisa ver alguma coisa entrar. Então, o importante aqui é sempre você arrumar trabalho logo, para que você pare de gastar o que você trouxe em real, né, que o real não vale muita coisa aqui, e comece a entrar em euros também, que aí você começa a realmente poder viver com as condições que o euro te permite. Enfim,
Visto isso, eu já sabia então que eu poderia mudar de área, mas eu também tinha essas possibilidades de tentar na minha área. Então, o que eu conseguisse mais rápido seria o que eu iria fazer a princípio, né? Então, esse vídeo, né, no título desse vídeo, eu falei para vocês, né, que eu ia explicar como que eu consegui usar a minha experiência na enfermagem, minha experiência em hospital para arrumar trabalho aqui. Esse não foi o primeiro trabalho que eu arrumei aqui, tá? O primeiro trabalho que eu arrumei aqui foi em um hotel, mas eu só fiquei um único dia, porque eu fui trabalhar nesse hotel. Na verdade, eu achei que era uma função e na verdade eram tantas outras funções, mas eu ia ficar lá. Porém, eu recebi uma ligação no final do meu expediente com uma outra proposta de trabalho e eu achei que era melhor, então eu só trabalhei um dia no hotel. Já fui no dia seguinte para essa outra proposta que era com vendas, porém, quando eu cheguei lá, participei do treinamento em si, eu descobri que eu não ia ter um salário, que eu ia trabalhar com comissão. E para quem está iniciando a vida aqui, realmente eu acho muito difícil você iniciar a vida por comissão, porque você não conhece ninguém. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com comissão no Brasil, eu conhecia muita gente, eu tinha uma influência muito grande, então para mim seria muito mais fácil. Mas aqui eu não conheço ninguém, então é muito difícil você saber se você vai vender ou se você não vai vender. E aí você fica receosa porque as contas vão vir todo mês. Então você não sabe se um mês você vai receber muito pouco, outro mês, enfim. Eu fiquei desgostosa com essa outra oportunidade que eu tive. Mas fui no segundo dia de treinamento. No segundo dia de treinamento, quando eu cheguei em casa muito triste, falando pro meu marido, poxa, não era isso que eu queria, porque eu queria uma coisa fixa pra gente começar a vida, né? Meu marido já estava trabalhando, graças a Deus, mas a gente sabe que aqui mais de uma pessoa precisa trabalhar para realmente viver bem, principalmente porque os arrendamentos, que são os aluguéis, são muito altos. Então, eu tava muito chateada, falei, poxa, eu saí do hotel para ir para essa outra proposta e eu acho que não vai ser legal, eu acho que vai ser muito difícil vender isso. Eram filtros, tá, gente? E aqui em Portugal, as pessoas, os portugueses mesmo, eles tomam muito água da torneira, muito. Quem compra filtro, quem compra água no mercado, realmente são os estrangeiros, principalmente os brasileiros. Aqui em Portugal, eles estão acostumados a tomar água da torneira mesmo. Eles acreditam que a água seja muito boa. Então, comecei a ficar... Falei, putz, vai ser muito difícil esse trabalho e tal. E aí, nesse segundo dia que eu cheguei muito chateada, eu chorei. Eu rezei muito, eu falei, caramba, Deus, não é isso ainda e tal. Só que assim, eu chorei porque eu tinha ficado chateada de ter trocado de trabalho acreditando que ia ser uma coisa boa e de repente não era. Mas não porque eu estava desesperada, tá, gente? Porque isso a gente tá falando de meados de março. Então, assim, eu tava um mês aqui. Enfim, no dia seguinte, antes de eu ir pro treinamento, eu recebo uma ligação dessa empresa que eu estou hoje. Por quê? Dentre as minhas procuras, óbvio que eu procurei tanto nas áreas que eu tenho experiência, como eu disse para vocês, como nas áreas que eu não tenho experiência. Então, assim, eu enviei currículo para restaurantes, que aqui chama restauração, área de restauração. Para restaurantes, eu enviei currículos para lojas, eu enviei currículo para shopping, eu enviei currículos para salão de beleza. E eu enviei currículo, obviamente, para a área da saúde, tá? Para casas de repouso, para clínicas, para hospitais. Daí que eu quero chegar para explicar tudo para vocês. Tudo isso que eu falei foi só uma introdução, tá? Mas deixa eu explicar para vocês agora como que entrou a minha experiência aí na área da saúde. Nessas que eu enviei alguns currículos, essa clínica é uma clínica geriátrica. Essa empresa que eu trabalho, ela tem algumas clínicas aqui no Porto, não tem só uma. É uma rede de clínicas, na verdade. Eu já tinha levado, nos primeiros dias que a gente chegou aqui na cidade, eu já tinha levado o meu currículo lá pessoalmente. Essa eu não enviei pelo e-mail, eu levei pessoalmente. E
não obtive um retorno rapidamente, então nem quase lembrava mais, gente. Bom, retornando, nesse segundo dia que eu fui no treinamento, que eu cheguei chateada, no dia seguinte, eu recebo uma ligação dessa empresa, que é essa rede de clínicas, dizendo que tinha uma vaga para o período noturno, se eu tinha interesse, né? E, enfim, a gente ficou muito feliz. Por quê? Por vários motivos. Por vários não, por 2 motivos principais. O primeiro, o salário era muito bom, maior do que era o hotel, um salário fixo e principalmente porque eu poderia ficar com a Eva, porque a gente ainda tava com esse problema. Por que problema? Aqui em Portugal, gente, o ensino obrigatório das crianças é a partir de 6 anos de idade. Então, se você chegar como imigrante em qualquer época do ano com um filho maior de 6 anos de idade, ele vai entrar na escola, seja qualquer o mês que você chegar, tá? Porém, se ele for menor de 6 anos, como o ensino ainda não é obrigatório, você vai ter que esperar ter vaga. E as vagas para menores de 6 anos são muito menores. Tem muito pouca vaga, gente. Então, assim, a nossa preocupação era, se eu arrumasse um trabalho enquanto o Bernardo não estivesse trabalhando, amém, porque o Bernardo ficava com a Eva, certo? Só que a gente sabe que o Bernardo estava prestes a fazer 18 anos e também iria procurar trabalho. Então, a gente sabia que, como não ia ter vaga agora para Eva, eu fui em diversas escolas, instituições para tentar saber, eu não ia conseguir vaga para Eva agora. Ela está na lista de espera, tá? Aqui o ano letivo começa em setembro. Como eu não ia ter vaga agora, o meu plano B seria pagar uma AMA. O que é AMA aqui? AMA são babysitters, babá, que trabalham nas suas casas. E aí elas comprovadamente, elas criam um ambiente na casa delas em que elas podem ficar com algumas crianças. Então, assim, cada ama, ela fica com 5, 6 crianças. Ela tem que ter um quintal muito bom, que dê para as crianças brincarem. Ela tem que ter um quarto que dê para as crianças fazer a sonequinha. Enfim, essas são as amas aqui em Portugal. Só que não é um serviço muito barato. Então, ou seja, se eu não conseguisse vaga para a escola, para Eva, enquanto eu não conseguisse, se eu estivesse trabalhando de dia, eu ia ter que contratar esse serviço de ama para Eva frequentar, né? Consequentemente, o nosso salário já reduz, porque uma parte dele seria para pagar a ama, né? Mas a gente sabia que os 3 trabalhando, ok, menos mal, a gente vai ter que ter esse gasto. Mas o que a gente não imaginava é que poderia surgir uma oportunidade de eu trabalhar à noite. E isso foi maravilhoso, porque enquanto a Eva não estiver vaga na escola, eu consigo ficar com a Eva de dia. Então, assim, a gente se organizou nos nossos horários, eu consigo chegar e descansar ainda um pouquinho de manhã, porque o B fica um pouquinho de manhã com ela para mim, e aí depois eu assumo e fico com ela. Então, por enquanto, a gente não fica com esse gasto com a ama. Enquanto a gente conseguir levar assim, melhor, né? Ou seja, então a proposta foi muito boa, eu aceitei na hora, fiquei muito feliz. E agora é que eu quero explicar para vocês como que funciona para você entrar nessa área aqui. É assim, gente. Eu, como eu disse para vocês, no Brasil era formada em técnica de enfermagem. Daí vocês choveram o meu direct, desde que eu postei que eu tava trabalhando na área da saúde aqui, vocês choveram o meu direct, querendo saber como que eu fiz para trabalhar na área da saúde aqui, se eu tive que validar diploma ou não, enfim. É assim, gente, o Corém é o meu registro como técnica de enfermagem no Brasil. O Corém, ele não vale aqui, tá? O Corém, ele não existe aqui. Então, ou seja, a nossa profissão técnica de enfermagem, ela também não existe aqui. Mas existe uma profissão muito próxima nossa aqui, que chama auxiliar de ação direta. O que é auxiliar de ação direta? É quem auxilia a enfermeira e a médica. Ou seja,
é a nossa técnica de enfermagem do Brasil, porém com algumas diferenças aqui. Não é tudo que a técnica de enfermagem faz no Brasil que a auxiliar de ação direta pode fazer aqui e vice-versa. Tem algumas pequenas diferenças, mas basicamente é a mesma coisa. Então, para você trabalhar aqui como auxiliar de ação direta, que seria a nossa técnica de enfermagem, o nosso diploma não vale. Porém, como é uma profissão que não precisa de ensino superior, somente de um curso, eles aceitam que você tenha experiência comprovada em outro país. Então, na verdade, o que importa para eles é se você tem experiência comprovada. Então, como eu já trabalhei no Hospital Ana Costa, como eu trabalhei no Hospital Casa de Saúde em Santos, como eu fiz estágio em 3 clínicas de repouso, tenho uma experiência relativamente boa na área, eles levaram isso muito em consideração. Inclusive, meu último trabalho na Casa de Saúde como técnica de enfermagem me ajudou muito também, porque o hospital me deu um curso de segurança internacional do paciente. E e eu coloquei isso no currículo aqui, porque, gente, outra coisa que eu vou falar pra vocês, aqui você tem que fazer vários tipos de currículo diferentes, tá? Então, eu não entregava o mesmo currículo pra área de saúde, do que era pro cabelo, nem pro restaurante. Então, eu fiz vários tipos de currículo com as experiências que eu tinha para que fosse focado naquilo. Então, no meu currículo da área de saúde, eu coloquei todos os tipos de formações que eu tinha. Porque mesmo sabendo que aqui não valeria, eu sabia que poderia contar como experiência, como eles entenderem que eu tinha uma boa experiência, uma boa formação na área. Então, na Casa de Saúde, eles me deram, em Santos, eles me deram um curso no hospital para toda a parte de enfermagem, para toda a equipe de enfermagem, eles deram um curso de segurança internacional do paciente. E a pessoa que recebeu o meu currículo nessa empresa, ela disse que gostou muito, inclusive quando viu que eu tinha essa formação, que eu tinha tido esse curso, que eu tinha o entendimento de segurança internacional do paciente, porque como eu iria trabalhar com idosos, isso é muito importante. Então, ou seja, para você que, como eu, trabalha na área da saúde no Brasil e tem interesse de vir para cá, se você for técnica de enfermagem, você consegue trabalhar aqui com a sua experiência comprovada, tá? Gente, o plano B é você fazer o curso aqui de auxiliar de ação direta. Pode ter empresas que te peçam isso. Não, eu quero que você faça o curso aqui. A minha empresa, a empresa que hoje eu sou contratada, não me pediu que eu fizesse o curso aqui. Ela somente aceitou a minha experiência. Se eu fosse, gente, enfermeira formada, licenciatura de enfermagem, aí sim eu teria que validar o diploma aqui. A enfermeira do Brasil, ela não consegue trabalhar aqui sem validar o diploma, tá? Agora, a técnica de enfermagem, ela consegue trabalhar como auxiliar de ação direta, somente comprovando a experiência e mostrando os diplomas, todos os cursos que tiver, é melhor ainda. Então, assim, isso vale, gente, tanto para casas de repousos, lares, residenciais, né? Quanto para clínicas e quanto para hospitais, tá? A regra geral aqui. Auxiliar de ação direta não precisa necessariamente ter feito curso aqui em Portugal. Se ela já tiver experiência comprovada em outro lugar, a maioria, pelo menos dos lugares, aceita sim. Tá? E vamos falar também em relação a valores. Eu não vou falar especialmente, assim, especificamente o meu salário, tá? Porque, assim, os meus vídeos não tem essa função, assim, eu não falo aqui muito de valores, coisas muito pessoais, nossa, mas eu posso garantir para vocês que você vai ganhar mais do que o salário mínimo trabalhando de auxiliar de ação direta, tá? Vocês sabem que a maioria das profissões aqui em Portugal ganha seu salário mínimo, e algumas profissões você consegue ganhar um pouco mais, porque é um país que briga pela igualdade, aqui ninguém ganha muito discrepante de ninguém. Então, assim, por exemplo, o médico, da enfermeira, da auxiliar de ação direta, eles têm pouca diferença,
pouca mesmo, gente. Não tem nada a ver com o Brasil, que é uma diferença discrepante. Não, aqui as diferenças são poucas. Por isso a igualdade, por isso o poder de compra de todo mundo. Também talvez tenha mais segurança, né? Porque como o acesso das pessoas, das coisas em geral, né? Todo mundo tem acesso a tudo, eu quero dizer. Então, por isso que as pessoas não precisam roubar, não precisam, enfim. Isso é uma outra discussão para outro vídeo, mas eu só quis dizer para vocês que, sim, como auxiliar de ação direta, você tem a possibilidade de ganhar mais que o salário mínimo, sim. Então, isso é muito bom já aqui, tá? Você ganhar acima do salário mínimo aqui já é uma coisa muito boa. Enfim, então é isso. Vocês me perguntaram muito como que fazia, como que precisava, se precisava validar, o que que precisava. Eu acho importante isso que eu falei para vocês, que se você vier como eu, aberta a novas possibilidades, você tem que fazer vários tipos de currículo. O primeiro é isso, tá? Porque não adianta eu colocar toda a minha experiência lá que eu trabalhei no shopping no Brasil e entregar numa clínica de repouso. Então, você tem que fazer currículos direcionados para o que você está indo entregar, tá? Se você está indo entregar para o comércio, coloca a sua experiência no comércio. Se você está indo entregar na área da saúde, e assim se vai. Outra coisa que eu queria finalizar a última parte do vídeo explicando, que é o quê? Muita gente me perguntou, Gabi, por que que você não foi para a área da beleza, que se fala tanto, que ganha bem e tudo mais fora do país, e foi para a área da saúde, já que você tinha as duas formações? Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, aqui pelo menos na minha região, as oportunidades que eu vi, onde eu vi que tinha vaga, onde eu fui atrás ver, ou era um salário mínimo, ou era por comissão, era 30%, normalmente aqui não é 50%, como a maioria dos salões no Brasil. Eu, Gabriela, nunca trabalhei por comissão no Brasil, porque eu sempre trabalhei pra mim, desde que eu me formei. Eu fui 13 anos cabeleireira no Brasil e os 13 anos eu nunca trabalhei pra ninguém. Eu comecei trabalhando, atendendo, assim que eu me formei de cabelo, comecei atendendo as clientes nas casas delas, né? Eu ia a domicílio. Depois eu montei um espacinho, coloquei lavatório na área de serviço da minha casa, então eu atendia na minha casa. E depois que eu fui ter um salão, tive a experiência de ter um salão, 2 andares lá em Santos. Depois do salão eu passei a alugar salas comerciais para atender, até que eu montei meu salão embaixo da minha casa. Então assim, foi 13 anos aí passando por várias fases, porém eu nunca trabalhei para ninguém. Então, quando eu vi 30%, eu achei pouco, vou ser honesta com vocês. Claro que eu acho que se o salão tiver muito movimento, talvez dê para fazer um salário bom. Mas, como eu disse para vocês, a princípio eu não queria arriscar. Para começar a vida aqui, eu queria um salário fixo, um salário que não fosse ruim, como é o meu hoje, e que fosse fixo. Soubesse o quanto eu ia ganhar, para que a gente pudesse começar a nossa vida aqui com mais segurança. E deixando claro, gente, é só um começo. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar nesse trabalho. Aqui a gente já viu que as pessoas trocam muito de trabalho, sim. Se existe uma oportunidade melhor, não tem por que não trocar. Então, assim, eu tô contando para vocês hoje qual é a minha realidade e como eu fiz para entrar nessa empresa que eu entrei. Como que como tanta gente me perguntou, queria saber como que é para uma técnica de enfermagem do Brasil trabalhar aqui em Portugal, tá? Esse vídeo é informativo para isso. Não quer dizer que eu sempre terei esse trabalho aqui, que eu não vou mudar de área, que uma hora eu não vou para os cabelos, que uma hora eu não vou fazer alguma outra coisa que seja melhor para mim ou para minha família. Eu realmente vim disposta a isso, a fazer o que fosse melhor para mim e para minha família. Hoje, o melhor para mim e para minha família é estar nesse trabalho. E por isso eu tô muito grata, tô muito feliz e estou falando para vocês como que faz para poder trabalhar assim como eu, tá bom? Isso só não quer dizer que daqui para frente eu não posso um dia vir aqui e falar para vocês que eu tô trabalhando em outra área, que eu tô trabalhando em outra empresa, que eu tô trabalhando em qualquer outra coisa que seja melhor para minha família no momento, tá?
tá? Mas por enquanto é isso, espero ter ajudado vocês, espero ter tirado a dúvida de vocês, tá bom? Se eu te ajudei, se eu tirei as tuas dúvidas, deixa teu like aí, deixa teu comentário com as tuas dúvidas que eu retorno, que eu respondo, tá bom? Também pode dar ideias de vídeos pra gente estar fazendo aqui pra vocês, que vocês tenham dúvidas, que vocês queiram que eu fale, que eu exponha por aqui. E é isso, gente. Obrigada quem ficou até aqui. Boa sorte para todos aí que estão nessa missão e até a próxima.